O abraço é um dos gestos mais gostosos. Isso é praticamente unânime entre as pessoas. Especialmente depois da pandemia, gestos de afeto e contato humano foram ainda mais valorizados, e o abraço é um deles. Ele acalenta, aquece e traz muitos benefícios para a saúde, corpo e mente. Quer saber mais sobre o assunto e o tamanho da importância desse contato físico? É só ficar ligado, agora no Bendita Hora. Que bonito, né, gente? Ser humano se abraçar. Seres humanos se abraçando. É esse assunto que nós vamos falar aqui com a senhora, com o senhor. Nada contra, eu amo os bichinhos, tá? Eu amo cachorrinho. Você abraçar cachorro é bom, é gostoso, gatinho, para quem gosta, né? Só que assim, parece que as pessoas hoje estão preferindo abraçar os cachorros e não abraçar os seres humanos. Agora mesmo, eu estava entrando agora aqui para começar o programa, tinha um senhor lá na portaria. Ele falou assim, eu falei, boa tarde, ô Padre Marcos, senhorzinho. Aí eu fui lá assim, como é o nome do senhor? Fulano Antônio, ele veio para me dar um abraço, eu abracei ele. É tão bom. Coisa gostosa, o homem ficou tão feliz. E isso não tem preço. Isso pode ser até uma terapia na vida de todos nós. Por isso, eu tenho a alegria de ter aqui mais uma vez ela que é espetacular. Ela é uma grande profissional, psicóloga de primeira mão. Estou falando dela, que já é amiga nossa aqui, amiga do padre também, Adriana Severini. Boa tarde, minha lindinha. Boa tarde, Padre Marcos. Muito feliz de estar aqui de novo. Eu amo vir aqui, né? Eu choro, que equipe linda, todo mundo. Adrianinha, olha só, a importância de um abraço, de um contato físico, né? Assim, dentro da sua área, dentro da psicologia, quais são os benefícios que um toque, um aperto de mão bem dado, um abraço na pessoa, quais são os tipos de benefícios que isso pode gerar na vida, na psicologia humana, querida? Vai dando muito mais segurança, principalmente quando você começa com as crianças, a criança vai se sentindo mais segura, começa a ter mais autoestima, então ela começa a sentir que ela é amada, e a autoestima está diretamente ligada a isso. Se você não tem desde o comecinho alguém que te abrace, que te dê afeto, você acaba se tornando uma pessoa muito mais fechada e difícil de dar carinho, e a sua autoestima também vai lá embaixo, porque você fala, nossa, ninguém me amou, ninguém demonstra esse amor todo por mim. É uma coisa que fica uma relação muito fria, por isso que é importantíssimo. E a gente fala que o abraço carinhoso, sabe aquele abraço que você solta o corpo, bem gostoso, assim, igual você fala com o avô, com a mãe, com o pai, e você vai liberando uma série de hormônios como ocitocina, que é o hormônio que falam que é o hormônio do amor, então, de bem-estar. Então, você vai se sentindo bem. Igual as pessoas, quando você está triste, e a pessoa fala, ai, deixa eu passar aí para te dar um abraço, a pessoa pode vir quietinha, ela pode só te abraçar, e parece que dá aquela coisa boa, assim, você assim, não resolveu o problema, mas você se sentiu acolhido. Por isso que é muito importante. O abraço realmente ele tem esse efeito, né? Um efeito muito benéfico na vida de todos nós. Mas eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando também, Adrianinha, até que ponto também a questão do abraço, eu acho que ele é universal, mas nem todas as culturas têm um hábito do abraço, não é? Não. A nossa cultura... A nossa cultura brasileira... Viajo bastante, atendo muitos estrangeiros e, assim, a nossa cultura é muito mais afetiva. Para essa questão do abraço de uma maneira mais abraço, específica, né? porque, assim, as pessoas são muito... É de cultura para cultura, mas assim, eles acabam sendo muito mais frios, né? Um contato. Eu lembro quando eu trabalhava em RH e ia viajar, você passava 15 dias trabalhando com a pessoa, vendo a pessoa todo dia, e na hora de ir embora era uma mão estendida assim, e eu já chegava para ir abraçar, daí você falava, não, Adriana, não pode. E é uma mão bem estendida, não é nem tipo assim, para manter um certo distanciamento, não é? Você passou 10 dias com aquela pessoa, trabalhando o dia inteiro, saindo para jantar, ficando no mesmo hotel e, assim, trocou várias coisas e na hora de ir embora parece que tem um muro. Um muro. Eu acredito também, né, Adriana, que principalmente nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, essa questão, ainda mais depois que tivemos o Covid, essa época da pandemia, nós ficamos muito isolados no mundo inteiro. Então, essa necessidade da gente estar próximo, ela aumentou, né? Eu acredito que o ser humano ficou mais carente disso.
Mas, ao mesmo tempo, será que isso também não pode ter gerado, ou não vem gerando, até entre nós brasileiros que temos esse costume do abraço, uma certa frieza, um certo distanciamento? Porque o que eu ouvi dizer muitas vezes é que as pessoas falaram assim, olha, depois dessa pandemia, eu vou continuar usando por muito tempo máscara e eu prefiro ter um certo distanciamento também das pessoas, porque eu acho que isso é melhor, porque o que a gente vai ter de pandemias e variantes daqui para... Você não acha que as pessoas hoje, elas se afastaram mais pós essa época da pandemia do que agora? Por medos, muito, etc e tal? Por medo de pegar alguma doença, elas desacostumaram, elas têm medo, alguns até têm vontade de dar abraço, mas sente medo de, de repente eu vou abraçar o senhor, não, tenho medo de pegar Covid, e eu vou dar um. Será que você não está resfriado, você não vai passar alguma coisa? Não, melhor não. Sabe, dar a mão, então não, dá oi de longe. E eu senti isso muito no consultório, porque eu sempre fui de abraçar meu paciente, beijar na hora que chega, e aos pouquinhos daí você vai sentindo quem você consegue fazer isso e quem não. Então essa foi uma mudança muito grande na nossa cultura, porque as pessoas realmente ficaram com medo. Então, vai que tem alguma coisa, vai que tem alguma virose diferente, então as pessoas estão com medo de abraçar, e eu sinto que isso está deixando as pessoas mais carentes. Porque sempre aquela coisa, oi, e assim, você chega num lugar, num grupo de amigos, numa festa, ninguém mais dá um abraço, são poucas as pessoas que vão e sentam e beijam e falam que estão com saudade. Os idosos sentiram muito mais, isso também, né? Sentiram. Os idosos, porque até eu lembro que a minha mãe, que você deve estar me assistindo agora, a gente tinha muito medo de abraçá-la, porque a gente tinha que fazer os trabalhos fora, e ela já idosa, a gente evitava ficar abraçando ela. Ô mãe, a gente tinha que acostumar o pai, dar um beijo. E a gente percebia que por mais que ela entendia que o sistema do mundo era aquele, ela sentia muito, não é? Dói. Ela ficava triste por causa disso. Então, olha só, querida, vamos fazer o seguinte, nós temos assim alguns benefícios do contato físico da mãe para com o filho pós-nascimento. Vamos ver isso aí? Dá uma olhada nesse VT. O contato entre a mãe e o bebê após o nascimento é muito importante para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo da criança. Esse contato também favorece a amamentação, a recuperação da mãe e o vínculo afetivo entre os dois. O contato pele a pele é quando o bebê é colocado sobre o peito da mãe logo após o nascimento, sem roupas ou cobertores que interfiram na sensação térmica, olfativa e tátil. Esse contato ajuda o bebê a se adaptar à vida fora do útero, mantendo sua temperatura corporal, sua frequência cardíaca e respiratória, seu nível de glicose e seu pH sanguíneo. Além disso, o contato pele a pele estimula a liberação de ocitocina, um hormônio que facilita a saída da placenta, reduz o sangramento materno e aumenta o apego entre a mãe e o bebê. O contato pele a pele também favorece a amamentação, pois o bebê reconhece o cheiro e o sabor do leite materno e tem mais facilidade para pegar o peito. Esses bebezinhos, coisinha mais linda que tem, né? Adrianinha, olha essa importância do contato físico, né? A importância do contato com o pai. Porque, assim, tanto é que eles começaram a colocar mais os pais também, porque ficava esse contato de pele com pele, acabava sendo só com a mãe por causa da amamentação. E agora começaram a estimular os pais, quando vai dar banho no bebê, vai trocar. Então, assim, tipo, tira a camisa e abraça pele com pele para sentir o coração, o seu coração batendo, ele sentir, você sentir o dele. Então, está estimulando muito. E até aquela coisa do bebê andar meio canguru aqui, quando está em casa... Porque assim, ele vai acostumando com o cheiro da família dele, do pai, da mãe, e ele vai começando a ser uma criança mais feliz. Porque eu falei, libera a ocitocina tanto para a mãe quanto para a criança, e tanto para o pai. E é uma manifestação realmente, como você colocou no início, né? De acolhida, de afeto, de você se sentir amado. E isso é tão importante na vida de todos nós seres humanos. Eu acho que nós estamos ficando cada dia mais ausentes de um amor pelo próprio ser humano, né? A gente está vivendo cada vez uma vida mais individualista. Eu quero viver o meu ficar sozinho. E o pior é que a gente acostuma, assim.
Acostuma. Só que aí vem todas umas doenças psicológicas que a gente acaba adquirindo, e às vezes a gente fica até, mas qual o motivo de eu ter essas ansiedades, essa síndrome não sei do que, não sei do que. E se a gente for cavar na nossa história psicológica, talvez muito é falta do quê? Desse contato físico, de um abraço, mesmo que foi falar pertinho um do outro. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Porque você sente essa acolhida, esse calor, e você consegue... às vezes você está super estressado, e a hora que você tem um abraço verdadeiro, parece que sai metade do problema, saiu do estresse, aí você fala, nossa, agora eu estou em casa, estou em algum lugar que eu posso confiar e eu acredito nessa pessoa que está me abraçando. Até pessoas que quando perdem um ente querido, um dos primeiros gestos que confortam muito é o abraço. É o abraço. É o abraço. Você perdeu alguém, você está, um pedaço seu foi, e aí o que é que muitas vezes não é que vai trazer aquilo de volta, mas que acalma. É o abraço de pessoas que estão próximas a você, que te abraçam, às vezes não fala nada, só te abraça para dizer, estamos aqui, aguenta firme, fique em pé. Pode contar comigo. Conta comigo, pelo menos estou aqui com você agora. Então, o abraço, o toque físico é fundamental. Vocês estão gostando de conversar com a Adrianinha e com o padre? Tem mais sobre esse assunto. Vamos falar agora de algo que pode interessar para você agora, sobre essa questão do abraço. Tem uma pergunta aí de uma convidada nossa, dá uma olhada. Por que geralmente os autistas não gostam de contatos físicos e carinhos? Adrianinha, isso aí é um fato que a gente percebe. Lá na igreja tem um menininho, que ele é autista, está com a mamãe dele, ele gosta de ir na missa. Demais, ele gosta demais de mim. Mas quando eu me aproximo das crianças, as crianças gostam que o padre mexe, elas ficam felizes. Mas ele, quando eu vou mexer com ele, ele não gosta. Por quê? Porque faz parte do transtorno do espectro autista. A criança ela já tem essa dificuldade de toque. Então, nesse caso, é melhor não forçar. Porque ela pode ter uma crise, ela pode chorar, ela pode se assustar. Então, assim, eles não têm... Porque lembra que, assim, ele está fora, ele tem uma doença e que, assim, nessa doença, uma das características ele tem dificuldade de olhar olho no olho, ele tem dificuldade desse contato físico. Então, ele precisa ser contato físico só de alguém que ele conheça muito, que ele está acostumado no dia a dia. Então, é a mãe, é o pai, é o irmão. E, assim, mesmo assim... Só algumas vezes. Tem dia que não quer contato físico nenhum, nem de pegar na mão. Então, assim, tem que respeitar a criança, porque a criança que tem o transtorno de espectro autista, a criança ou o adulto, porque às vezes você tem o adulto tem uma vida normal, consegue trabalho, faz um monte de coisa, mas na hora de você às vezes quer ultrapassar e vai abraçar, você tem que parar e esperar. Por exemplo, quando é paciente novo, eu pergunto, eu falo, posso te cumprimentar com um beijo? Posso te cumprimentar abraçando? Porque, assim, é paciente novo. Tem alguns que viram para mim e falaram, não, eu não gosto. Então tudo bem. Tudo bem. Então é aquele oi de Covid. Sim. E acabou. E tem aqueles, não, claro, agora, e não sei o quê. O oi de Covid é o oi do Covid, que é aquele oizinho de longe. Olha, eu me lembro, acho que é importante deixar isso aqui também realçado, que quando o meu pai estava vivo, eu tive algumas dificuldades de infância, de relacionamento com meu pai. A gente se amava, mas o meu pai era uma pessoa que ele também foi criada com uma certa distância de abraços. Então, o meu pai, ele ficava muito sem jeito se a gente tentasse abraçar ele. E a gente cresceu assim, entre relação pai e filho, não mãe e filho. Minha mãe sempre foi muito carinhosa. E eu lembro que, apesar da gente, isso aqui eu gostaria que você falasse, porque apesar da gente ter muita vontade de um abraço de pai, que inclusive é bíblico isso também, o abraço do pai da gente, do velhão da gente, que isso é muito importante, quando isso acontecia num aniversário, eu ficava muito sem jeito quando meu pai vinha me abraçar. Você não estava acostumado. Não é? Porque eu não estava acostumado. Então, essa coisa da gente necessitar do abraço, ele pode também, dependendo do caso familiar, da relação pai-filho, pai-filho com mãe, mãe com filhos, pode dificultar muito também, né? Pode ser uma coisa que, ao invés de você precisar do abraço, você parece que você quer
fugir da pessoa o mais rápido possível. Não, e acontece muitas vezes que eu falo que é aquele abraço de zebra, que as pessoas não conseguem abraçar. Então, você abraça, a pessoa fica assim, ou então, às vezes, muito abraço de amigos. Você, numa situação difícil, num velório, a pessoa perdeu o pai, você vê muito homem, aquele abraço da tapinha nas costas. Sim. Não é abraço. Parece que tem aquela coisa assim coisa de timidez. Tipo, não posso abraçar outro homem e demonstrar a minha fraqueza. Então, é aquele dá o tapinha nas costas e a pessoa, não, ali ela está precisando de um abraço, porque é uma dor forte. E com os pais, a gente pega... Porque, assim, a geração do meu pai, as anteriores, o homem era muito proibido de demonstrar afeto. Até para os filhos. Então, eu vejo que, assim, o meu pai, aos pouquinhos, foi indo. Mas ele também, eu falo que no começo era abraço de zebra, assim. Ele pegava, assim, era um abraço que você via que ele ficava desconfortável, mas aos pouquinhos ele foi indo. Daí, já com o nascimento do meu sobrinho, ele já estava mais velho, estava acostumado, e com ele conseguia abraçar, pegar no colo e ficar para lá e para cá, tranquilo. Mesmo com ele já adolescente, ele conseguia fazer isso. Olha aí, aquilo exatamente o que nós estamos falando, nós temos esse VT aí, dá uma olhadinha. O carinho é uma forma muito comum de demonstrar amor, fazendo bem para nosso corpo e nossa mente. Entretanto, não é estranho também vermos o contrário, casos de pessoas que se incomodam em receber e dar carinho. As desculpas costumam ser as mesmas. Não acho necessário, não gosto que me toquem, não gosto de gente melosa. Mas a verdade é que em muitos casos essa dificuldade está ligada ao medo de se apegar às pessoas e perdê-las. Não apenas isso, mas também o fato de que se criou o pensamento de que pedir por um carinho é sinal de alguém fraco e que facilmente será feito de bobo. A verdade é que o carinho é necessário para todo ser humano, sendo uma forma de conforto em dias difíceis. É importante sair da zona de orgulho e medo e se permitir sentir as emoções. Isso é muito importante, mas tem casos, Adriana, que às vezes, assim, eu vou falar por mim. Tem pessoas que, ou elas são muito carentes, que às vezes elas acabam sendo impertinentes de querer te abraçar a cada momento, cada hora. Irrita. Pô, o Barba não pode me vir, ele quer me abraçar, meu. Eu me irrito, falo, Barba, para um pouco, cara, para com esse negócio aí, cara. Eu não gosto, quer dar um abracinho, dá um abraço. Agora toda hora fica abraçando e segura. Eu não gosto dessas coisas também, rapaz. Tudo bem abraçar, faz. Mas tem hora que a gente fica um pouco irritado, dependendo de como a pessoa... Tem gente que parece que é meio pegajosa mesmo, né? Entra naquilo que falou do meloso. Porque parece que assim, a pessoa vai falar com você e vai pegando, quer te segurar. E te abraça. Daí você fala, não, vem aqui. Daí você fala, não é. Eu acho que a gente sempre respeitar o limite do outro. Por mais que eu seja uma pessoa melosa, eu tenho que entender. O Barba não é meloso, então eu sei que assim, são abraços, na hora que eu chego, na hora que ele vai contar. Não preciso o tempo inteiro ficar pegando. Mas é porque a pessoa é carente. A pessoa que deseja isso porque ela tem uma carência muito grande. Sim, a pessoa é carente, ela precisa. Porque a hora que você abraça, você está demonstrando afeto. E supre um monte de necessidades que você tem dentro. Então, quanto mais necessidade de abraço você tem, mais carência você tem. Aí o que precisa? Procurar um psicólogo para entender os dois extremos, principalmente na cultura brasileira, acho que os dois extremos, aquele que não consegue abraçar de jeito nenhum, tirando o pessoal que tem autismo, sim. Mas assim, as outras pessoas, por que eu não consigo abraçar? Por que eu fico duro quando eu sou abraçado? Travo. Não, tem gente que você vê que a pessoa fica assim. Sim. E tem pessoas que são belosas demais. Sim. Então, eu entender todo o extremo, o porquê do não e o porquê do sim. Então, porque isso faz parte da nossa criação. Foi a forma como a gente aprendeu. Às vezes não é porque a gente não gosta daquela pessoa, porque ela está querendo abraçar demais. É porque ela se torna, sem ela saber, sem ela perceber, ela acaba se tornando impertinente, ela acaba não sendo agradável, porque aquilo não é uma coisa comum. Por isso que precisa, às vezes, ter essa ajuda psicológica, né? Porque a gente tem um raio de espaço que todo mundo, ser humano, alguns são mais próximos, outros um pouco mais distantes. Então, só que quando avança, invade esse nosso raio de espaço,
dá uma sensação desconfortável. Porque uma coisa é chegar, abraçar, se abraça, tal, e outra coisa, a pessoa fica conversando com você aqui o tempo inteiro e vai te pegando. Isso, eu sou uma pessoa que eu não gosto, que vai te pegando enquanto fala e vai segurando. E assim, e você precisa falar para a pessoa, olha, peraí, vamos devagarzinho. Mesmo amiga, amigo, você fala, não, calma, você já me deu um abraço, eu tô aqui. E tem aquela pessoa que precisa de muito, e ela precisa entender por que ela é carente. E aquele que bloqueia o abraço, aquele que não gosta, não quer, também precisa entender o que aconteceu. Aí a gente busca lá na infância, dos dois casos. O que aconteceu na infância, que dos dois lados pode ser carência. Uma coisa assim, uma criança que não teve afeto da mãe, não teve afeto do pai, pode se tornar tanto essa pessoa que necessita de tanto contato físico, como uma pessoa que não sabe dar abraço porque ela não aprendeu. Ela não tinha ninguém ali para ensinar a abraçar, viveu, às vezes, veio de um orfanato, de um ambiente de família mais duro, mais seco, e ela não aprendeu a abraçar. Então, como a gente vai cobrar alguém que não sabe aquilo? Ninguém ensinou para ela. Como é que se explica? Eu tenho uma curiosidade cruel. Por que a gente vê os namoradinhos no começo, mas é segura, tem medo que a menina sai de longe, com as mãozinhas grudadas, e abraça, e vai fazer com os dois juntos. Parece que vai um entrar no meio do outro. Assim, casou, passou 2 anos, em alguns casos até menos de 2 anos. O cara anda lá na frente, a mulher atrás, ela brava, e ele, se ela fala bem, ele, quem que faz? Eu queria saber, o que acontece nisso aí, Fia? O dia a dia, a gente entra na rotina do dia a dia e você esquece que você tem que ir conquistando a pessoa e mantendo esse amor vivo sempre. Então, assim, eu vejo, igual falando, casais que, não sei, faz tanto tempo que eu não dou um beijo na boca do meu marido, da minha esposa, daí, assim, quanto tempo? Ficamos amiguinhos. 6, 7 meses. Ficamos irmãozinhos. Então, é aquela coisa do selinho, um beijinho na testa, abraçar, então nem pensar. E não aí, pode abraçar. Não pode abraçar. Parece que dá nojo, né? E fica uma coisa. E a mulher, eu vejo que ela reclama muito no consultório que o homem se torna carinhoso só quando ele quer um relacionamento sexual no casamento. Então, tanto é que ela já sabe, se ele já chegou mais carinhoso, mais meloso, dando abraço, ela já sabe, já sei. E aí ela começa, às vezes, a se sentir usada e aí ela para de ser carinhosa. Porque parece que só quando ele está interessado em alguma coisa a mais, que ele vem, me abraça, pode me dar beijo, não sei o quê. Quando não vai ter nada, ele fica duro lá, eu fico aqui. E se eu me aproximo, não tenta, está calor. E não sei o quê. E aí as mulheres, eu vejo isso muito acontecendo com mulher. A mulher se sente muito magoada. Porque ele fala assim, ele é quando está querendo alguma coisa, e no dia a dia do nosso casamento ele é outro. E ela queria que ele fosse sempre daquele jeito, ou um mix daquelas coisas durante todo o relacionamento. Nós temos aqui mais um VT, nós vamos ver sobre a importância do abraço. Olha aí, olha aí. Um abraço é um gesto simples, mas que pode trazer muitos benefícios para a saúde física e mental. Os abraços têm o poder de reduzir os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, diminuir os níveis de cortisol e aumentar a produção de ocitocina, dopamina e serotonina. Além disso, os abraços ajudam a cultivar a paciência, a confiança, a intimidade e a felicidade, combatendo a solidão, o isolamento e a raiva. Os abraços também relaxam os músculos e aliviam a tensão no corpo, deixando-nos mais calmos e relaxados. Por todos esses motivos, os abraços podem ser importantes no tratamento da depressão e na prevenção de doenças cardíacas. Não deixe de abraçar as pessoas que você ama e que fazem bem para você. Um abraço pode fazer toda a diferença na sua saúde e na dos outros. Olha, isso é tão bonito. O Tiago Brado é um cantor católico que eu gosto muito dele. Já foi até no meu programa Tamo Junto também. Ele tem uma canção muito bonita, muito linda, que chama Abrace Mais, né? É uma música que fala que nós devemos nos abraçar mais, nos amar mais, porque isso vem de encontro com essa saúde física e emocional de todos nós, né? Alguns casos, no meu caso, por exemplo, como padre, aí, ó. Olha aí. Nós não sabemos quanto tempo
fale mais, abrace mais, ame mais. E assim, a gente, até como padre, em alguns casos a gente tem que tomar cuidado com o abraço. Porque às vezes você fica lá na fila, lá no fundo da igreja, e muitas pessoas vêm que te abraçam e com muito respeito, com muito carinho, mas às vezes tem aquelas pessoas que se aproveitam. Porque aproveita que o padre está ali, a oportunidade que eu tenho, e já vem, agarra o padre, coloca a mão aqui, coloca a mão ali, até beijar. Se você não desvia o rosto, eu venho beijar na tua boca. Estou falando porque isso são coisas que, infelizmente, podem acontecer. Então, por isso que às vezes o padre, ou eu evito de ir lá por fundo, por causa de pessoas que elas perdem o controle. Porque a maioria sabe se portar, mas por causa de alguns, a gente é preciso cortar algumas coisas por causa disso. Sendo que o abraço ele é tão importante. E a pessoa acaba confundindo as coisas, porque é um abraço fraternal, não é um abraço com outro sentido. Então, assim, é começar a entender e, assim, as pessoas verem, olha, não é porque está abraçando, porque eu posso, porque daí vira uma importunação sexual. Exatamente. Aí não pode. É um abraço, entender que é um abraço de amigo, um abraço fraterno. Como eu falei, eu abraço meus pacientes, mas tem que deixar bem claro que é um abraço fraternal, que tem algumas situações que você sente isso e que deixa, olha, calma, é um abraço sobre sua psicóloga, é um abraço de conforto, não é um abraço de interesse como mulher por algumas você. Algumas pessoas também têm traumas de abraços, e não foi um dos temas que a gente não abordou aqui, porque quando era menino, era menina, ou era mocinho, era mocinha, foi abraçado por uma pessoa que se aproveitou dela, ou foi um pedófilo, uma pedofilia talvez, e às vezes uma criança, ela cresceu traumatizada porque foi alguém abraçando ela e foi acariciando nas partes íntimas da criança, tanto um menino quanto uma menina. Então, o abraço, ele tem essa equivalência. Ela é uma terapia, como você muito bem colocou, porque ela faz bem para a alma, ela faz bem para você, para a saúde nossa, geral, mas dependendo de como você teve como experiência um abraço de alguém, pode ser traumático para a vida inteirinha. A pessoa foge de qualquer, até um simples aperto de mão, porque a pessoa pode, já vem na mente dela, no subconsciente, a imagem daquela pessoa que aproveitou-se na hora que ela foi embalada por um abraço. Por isso que é importante os extremos, quando a pessoa é muito melosa, muito, assim, aquela coisa do grudento, e da pessoa que evita abraço a todo custo, fazer terapia e entender por quê. Aquele que é o mais grudento, por que eu preciso de tanto contato físico? O que está me faltando dentro que eu preciso buscar no reforço externo, que as pessoas gostam de mim, que as pessoas estão ali, eu tenho um suporte de todo mundo, e aquele que não gosta, se não aconteceu algum trauma na infância. O que aconteceu durante esse período para ele não gostar de abraço? Porque o normal são as pessoas que gostam desse abraço fraternal de acolhimento, gostoso mesmo. O abraço falso. A gente percebe quando tem aquele abraço que é a pessoa, oi, tudo bem? E não é aquele abraço gostoso, porque a gente parece que passa calor pelo corpo. Verdade. Porque, assim, infelizmente, a gente vive em sociedade e tem determinadas situações que a gente precisa dar um abraço em alguém que você sabe que não gosta de você. E que não é um abraço sincero. Mas ele não vai trazer nenhum benefícios, não vai fazer mal, mas também não traz benefício nenhum. Porque é aquele abraço social. Nesse caso, não seria melhor quando a pessoa que você sabe que aquilo não é verdadeiro, você na frente, mesmo que seja, fala assim, oi, tudo bem? E segura na mão. Ou segura, é uma coisa boa assim, você segura na mão e põe no ombro, assim, assim, e daí você já está deixando a pessoa distante. Tipo assim, aqui ó, tipo assim, não minta entre nós dois, né? Tudo bem, tudo, pronto. Porque a gente também não pode ser mentiroso, né? Não. Existem falsos abraços mesmo, que eles são vingativos, traiçoeiros, perigosos até. Porque assim, um abraço tem que ser uma coisa bonita, porque é coração com coração. Então, se você olha um coração, é encostando no outro coração. Por isso que tem que ser verdadeiro. Verdade isso. Não tem que, eu tenho que abraçar quem eu gosto, quem eu sinto necessidade e que eu sinto que gosta de mim também. Ô, Barba, você anda abraçando pouco ou muito? Abraço bastante. É? Bastante. Principalmente com minha esposa, meu filho, que eu tô Ai, todos que os dias com eles. Com os amigos e a família também. Mas abraço bastante todos os dias. Então me abraça aqui, vem cá. Bora, padre. Que isso, cara? Para com essa conversa.
Grande. Aê, padre. Aê. Aí sim, padre. Esse abraço bom. Esse aqui é abraço verdadeiro quando a gente sabe que a gente gosta do cara e não tem frescura com a gente. Não é? Quando a gente abraça mesmo ele. Aí, ó. A música que bonita, ó. Tá vendo? Você tem que abraçar mais, minha gente. Tem que abraçar. Tá bom? Ô mãe, quando eu chegar em casa aí, vou dar um abraço na senhora. Mamãe fica feliz. Ai, então, abraço de mãe não tem igual. Porque a mãe tem uns grilhos na cabeça das mães da gente, que acha que a gente não gosta mais delas. Saiu de casa, não tem tempo, porque tá uma correria. Ela não me ama mais. O que aconteceu agora com meu filho? Não é? Rodolfo, quando você vai na casa da sua mãe lá, você tem que abraçar ela, senão ela fica achando que você não... Você é grudento com a mãe? É? Você abraça muito? Sim, eu sou feliz. É. E eles gostam que você fica assim? Retribui com você? Meu sobrinho também. É? Que bom, isso aí é tão importante, né, cara? Dá pra sentir o amor. É o coração batendo com o coração ali. Quando você falou sobrinho, quando o menino, a menina chega nos 13, 14 anos, que nem meu sobrinho, que fica tão durinho, ele era tão brincalhão, falante, abraçava nós. Agora você abraça ele, tudo bem? Tudo. É uma vergonha da idade isso. Porque ele está formando a personalidade dele ali, ele está estabelecendo quem ele é no mundo. Então ele tem medo de, ou ele ou ela, de qualquer fragilidade. Então ele começa, não, isso será que é postura? Ele antes era, meu tio quando era criancinha me pegava assim, não, agora eu sou um homem. Não quero então, eu tenho que ser homem com homem. A hora que ele perceber que você abraça os seus amigos e que o fato de abraçar não faz você menos homem, o adolescente vai indo. E mesmo a menina adolescente, ela é mais delicada, ela continua abraçando. O menino que tem essa trava, e assim, a hora que ele começa, mas assim, é observar, se o pai é uma pessoa que abraça bastante, que tem contato, o menino aos pouquinhos ele começa a se soltar também. Que bacana. Gente, olha aí, ó. A nossa querida Adriana Severini, que é maravilhosa. Adrianinha, você realmente é muito querida. Aqui o pessoal todo é muito querida. E eu quero terminar esse programa aqui abraçando você, porque você trouxe tanta informação importante para nós nesta tarde de quarta-feira, que nós temos que terminar o programa assim, ó. Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Receba o meu abraço por ela aqui, ó, Adrianinha, que ela é linda. Ela é linda. Deus abençoe você, viu, querido? Obrigado.